Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo 2. Os irmãos que encontraram, se colocam de pé, por favor. 2 Reis, capítulo 2. Eu vou pedir à nossa diretora de programa que coloque, por favor, no zap, que hoje à noite nós não teremos culto, né? Informando a toda a igreja. Amém? 2 Reis, capítulo 2, a partir do versículo 1, diz: Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o seu senhor, elevando por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: Também eu o sei, calai-vos. Disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó chegaram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: Também eu sei, calai-vos. Disse-lhe, pois, Elias: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou e feriu as águas, as quais se dividiram para dois lados e passaram ambos a seco. Havendo ele passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: Peço que me toques por herança a porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: Dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará, porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo se separou um do outro. Elias subiu ao céu num redemoinho, e o vendo Eliseu clamou: Meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu, e tomando as suas vestes, rasgou em duas partes. Então levantou o manto de Elias, o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs à borda do Jordão, tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: Onde está, ó Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um lado e Eliseu passou. O tema da mensagem desta manhã, meus irmãos, é as marcas de um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Eliseu foi um homem cheio do Espírito Santo de Deus. As marcas que estavam em Elias, as mesmas marcas foram vistas em Eliseu. Alcançar um dom de Deus, meus irmãos, é uma dádiva. E Eliseu alcançou aquilo que ele tanto almejava. Requer dedicação, requer persistência, requer determinação. Para alcançar o dom de Deus, precisamos de ser dedicados, ser persistentes
Certamente Eliseu era um moço que convivia com Elias, andava com Elias. Observe que ele via a forma como o Senhor usava Elias e se admirava da forma como Elias era usado por Deus. Era motivo de admiração. Então, queridos irmãos, Deus usava Elias de uma maneira sobrenatural, não era de uma forma natural nem humana. As coisas que aconteciam, que Elias fazia através de Deus, ou Deus fazia através de Elias, era algo sobrenatural. E Eliseu sonhava algum dia ser usado como Elias era usado. O sonho dele era que Deus usasse ele da mesma forma. Todavia, para alcançar um dom, é preciso, queridos irmãos, pagar o preço deste dom. Não é à toa que Deus dá um dom a alguém. Existe um preço a ser pago. Existe um preço de renúncia, existe um preço de obstinação, de resistência. Então Deus usava Elias de maneira sobrenatural. Então, queridos irmãos, Eliseu tinha e estava disposto a pagar o preço. A minha pergunta para mim, para você, para nós nessa noite: estamos dispostos a pagar o preço para ser usado por Deus? Estamos dispostos? Então eu quero te dizer, meus irmãos, quando estamos dispostos a pagar um preço por um precioso dom, de Deus, automaticamente o dom de Deus é visto em nós. Mas é preciso pagar um preço para isso. Então, a unção de Elias, observe que a unção de Elias era o desejo de Eliseu, mas não era, Eliseu não desejava a unção de Elias. Eliseu desejava a unção dobrada de Elias. Ele queria o dobro do que Deus fazia na vida dele, ele queria o dobro na vida dele. Então, Elias, sem sombra de dúvida, foi um dos profetas mais usados por Deus no Antigo Testamento, um dos mais usados, um dos mais ousados, por sinal. Mas observe que Eliseu era o moço de Elias, por muitas vezes viu como Deus manifestava o seu poder através das orações de Elias. Então, meus irmãos, Deus, ele não poupava em se manifestar através de Elias. Era de forma extraordinária, de forma maravilhosa. Então, Eliseu, ele foi testemunha ocular dos milagres que Deus operou por intermédio desse grande profeta. Ele via, ele caminhava lado a lado com Elias, e o desejo dele era ser igual. O meu alvo é ser igual a esse homem. Eu quero que Deus me use como ele. Como nessa época, meus irmãos, o Espírito de Deus, ele só operava em uma pessoa. Hoje Deus está em todos os lugares. Deus está aqui agora, junto comigo. Deus está aí junto com cada um de vocês também. Mas nessa época aqui era em um homem só. O homem era usado, o profeta. Observe que foi um profeta em cada período, porque Deus usava os profetas. Então eu quero dizer que Eliseu, ele se apaixonou pelo dom de Deus na vida de Elias. Era o alvo dele, era o objetivo da adoração dele, como nós falamos aqui na escola bíblica. A adoração de Eliseu era o dom de Deus. Era aquilo que tinha em Elias. Então, pelo ministério profético, e desejou profundamente ser o sucessor de Elias. Era o sonho dele: eu quero ser o sucessor deste homem, eu quero ser usado por ele. Então, o Senhor já havia mandado Elias ungir Eliseu como profeta. Já havia, ele já tinha sido ungido. Antes de ser profeta, ele já era ungido profeta, como Davi foi ungido rei antes de ser rei. Então Deus mandou. Observe que 1 Reis 19:16, também Ageu, filho de Nissim, ungirás rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meola, ungirás profeta em teu lugar. Então, ao encontrar Eliseu no campo, aqueles irmãos, já havia lançado a sua capa sobre ele, como sinal de ele, que ele seria o seu sucessor. Aí o que acontece? Elias vai andando, encontra Eliseu lá ordenando os bois. O que é que ele faz? Ele
lança a capa sobre Eliseu, como sinal de você será o meu sucessor. Então no versículo 9, partiu pois Elias dali, e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com o 12º, e Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então Elias obedeceu o que Deus tinha mandado, vai lá e unge ele. Então Eliseu estava consciente de que seria o sucessor de Elias. Ele não tinha dúvida, porque Deus já tinha mostrado isso a ele. Mas mesmo sendo possuidor da promessa, queridos irmãos, ele já tinha certeza que ele era o sucessor. Ele poderia dizer: olha, Elias, vá lá, quando você estiver perto de morrer, eu vou lhe encontrar. Mas o que é que ele faz? Ele abandona tudo. Ele diz: agora é com ele. Ele, como diz o povo do interior, ele não arredou o pé. Ele estava próximo de Elias. Ele começou a caminhar com Elias. Ele começou a ver Deus se manifestar através da vida de Elias. Então Eliseu paga um preço pelo desejo, porque ele queria isso. Ele desejava ser profeta. Então Eliseu não poderia, naquele irmão, em hipótese alguma, deixar Elias sozinho. Ele precisava caminhar com ele. No texto que nós lemos, observe que em alguns momentos Elias dizia: olha, fica aqui que eu tenho algo a fazer. Olha, em nome do Senhor eu caminho com você, eu juro, em nome de Deus eu vou estar perto, seja lá o que for, eu vou caminhar, eu vou me cansar, eu vou me desgastar, mas eu vou estar perto. Então, queridos irmãos, as palavras de Elias foram que o Senhor estava enviando a Betel, a casa de Deus, né? Deus estava enviando Elias para lá. Então Eliseu, estou em dizer: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foi a Betel com Elias, foi junto. Então, queridos irmãos, isso nos mostra que o crente, ele deseja alcançar um dom de Deus. O crente que deseja alcançar o poder de Deus, alcançar a unção de Deus, alcançar as manifestações de Deus, ele deve continuar caminhando lado a lado com o Senhor. Não podemos nos acomodar, independente de idade, novos e velhos, né? Não independe, pode ter 10 anos, 15, 20, 50, 60, 80, 100 anos, é para continuar caminhando com o Senhor, continuar adorando a Ele, continuar exaltando Ele. De vez em quando eu ligo para a irmã jovem lá, 100 anos, quando eu falo com ela, a gente começa a falar do amor de Deus, ela continua caminhando, falando do amor de Deus. Ela fala como alguém que é testemunha ocular do poder de Deus na vida dela. Então, independente de idade, meus irmãos, continue caminhando lado a lado com o Senhor. Eliseu precisava andar com Elias, porque o Senhor era com Elias. Como eu falei, não estava em qualquer pessoa. O Senhor estava em Elias, e ele disse: é com Elias que eu preciso andar. Precisamos continuar caminhando com o Senhor. Muitos ficam de fora, muitos ficarão de fora, como falamos aqui na escola bíblica, porque desistem de caminhar com o Senhor. Observe que houve uma condição para Eliseu, né? Se eu receber aquilo que ele desejava, ele precisava o quê? O que é que ele precisava? Ele precisava ver Elias ser arrebatado. Elias disse: você precisa ver. Se ele estivesse longe de Elias, ele não ia ver, não ia receber. Então, queridos irmãos, os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por sobre a tua cabeça? E ele lhe disse: também eu bem sei, calai-vos. Então os filhos dos profetas deram um aviso que Elias iria ser tomado de Eliseu, porque Deus já tinha revelado que Deus iria arrebatar Elias. Então, a caminhada até Jericó, observe que o texto diz: e Elias lhe disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram para Jericó. Então, o nome Jericó, queridos irmãos, na língua hebraica, né,
que a gente sabe que tem um significado, é lugar de fragrância, lugar de suave odor. Então, essa nova caminhada revela um lugar onde devemos estar em um local de suave odor, é preciso caminhar nesse lugar. Então, lugar de fragrância, lugar de suave odor, é o mesmo que estar na presença de Deus, porque a presença de Deus é suave e é doce, e ele precisava estar lá. Então, não basta estar na igreja, casa de Deus, não basta estar nesse lugar, devemos ir mais longe, voar no Espírito da presença de Deus. Então, só estar aqui nesse lugar físico não é o suficiente. Só vir para a igreja não é o suficiente, é preciso caminhar lado a lado com o Senhor Jesus. Então, quem prova da real presença de Deus, não quer mais sair de lá. Quem deseja, quem experimenta, e Eliseu tinha experimentado a presença de Deus ao lado de Elias, e ele não queria perder isso. Então, o Salmo 51:11 diz: não me lances fora da tua presença, e não retire de mim o teu Espírito Santo. Então, a presença de Deus, queridos irmãos, é um lugar de regozijo para o justo, é um lugar de alegria, é um lugar de paz, é um lugar de tranquilidade. O Salmo 68, versículo 3 diz: mas alegrem-se os justos, se regozijem na presença de Deus, e folguem de alegria, meus irmãos. Então, bom é estar na presença de Deus. E Elias queria estar, Elias desejava, e ele estava. Então, 2 Reis 2:5 diz: então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Elias e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por sobre a tua cabeça. Ele disse também: eu sei, calai-vos. Então, mais uma vez, os filhos dos profetas deram aviso a Elias que Elias ia ser tomado. Mas observe que anda na presença de Deus sempre é informado da bênção. Ele tinha consciência porque Deus já tinha o avisado. Então, a caminhada até o Jordão, eles caminharam até o Jordão, porque Eliseu não abre mão de estar com Elias em todo momento. Observe que o Jordão, queridos irmãos, era um rio importante, é um rio super importante na Bíblia. Observe que é o rio que dá acesso à terra que emana leite e mel. Para chegar a Canaã, precisa passar pelo Jordão. É preciso passar pelo Jordão. E se nós queremos chegar a Canaã, precisamos passar pelo Jordão. O Jordão, ele requer, sabe porque é sacrifício. Então é o rio onde os que esperavam o reino de Deus, eram batizados, confessando seus pecados. Era ali, era no Rio Jordão, que o homem mudava de vida. Era ali que o homem desaparecia e reaparecia. Então Mateus 3:5 diz: então iam ter com ele em Jerusalém, e toda a Judéia, e todas as províncias adjacentes ao Jordão, e eram, porém, batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados. Então, o Rio Jordão era o rio do arrependimento. Então, é preciso, para chegar à terra que mana leite e mel, é preciso passar pelo rio do arrependimento. É preciso se arrepender, dizer: eu me arrependo, eu mudo de vida. Era também um rio de águas barrentas. O barro, queridos irmãos, o que é que o barro é? O barro é o elemento que foi criado do homem. Então, Gênesis diz: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, o barro representa o que é a parte material do homem, sua natureza, sua carne. Então, é isso que o barro representa, a nossa natureza. Então, ao chegar ao Jordão, meus irmãos, Elias, queridos irmãos, observe que ele quis molhar os seus pés, ele tomou a sua capa, e ele fere as águas do Rio Jordão. Por sua vez, as águas se dividiram para que eles passassem sem os seus pés tocarem água. Sabe por quê? Porque o poder de Deus estava ali.
O poder de Deus está na vida daquele homem. Então as águas barrentas são símbolo do pecado. Observe o que é que acontece quando ele toca com a capa, o pecado se afasta e ele passa a pés enxutos. Então o crente que quer alcançar dons de Deus deve tomar cuidado com as águas barrentas. É preciso se afastar das águas barrentas, que é isso que representa o Rio Jordão, o pecado. Ali o pecado morre ali dentro, e Elias passou a pé seco. Então somente depois que passaram o Jordão com os pés enxutos, é que Elias falou para Eliseu fazer um pedido. Faça qualquer pedido. Imagine se a gente ouvir essa pergunta: Edson, faça qualquer pedido que você quiser. E ele sabia que era Deus falando ali, né? Faça qualquer pedido. Então depois que o crente dá prova de vida, não tem mais envolvimento com o pecado, depois que demonstra para Deus que ele não tem mais laços com o pecado, pode orar pelos dons de Deus. Então o que é que ele pede? Ele pede: eu quero unção dobrada do Espírito. A sua unção, mas eu quero o dobro da unção que você tem. Então Deus não ouve o pedido de um pecador que não seja remido pelo sangue de Jesus. Então, aquele momento ali, Eliseu já tinha sido remido, porque Eliseu já tinha recebido a unção de profeta, só ainda não era, porque Elias continuava ali. Então, queridos irmãos, observe que João 9,31 diz: ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, esse Deus ouve. Deus não ouve a oração de quem está distante dele. Deus não ouve a oração de quem anda distante dele, quem vive uma vida de desagrado a ele, mas Deus ouve a oração de todo aquele que é temente a ele. Então Eliseu, quer dizer, já tinha dado prova que realmente queria o dom profético de Deus, e naquela hora ali ele demonstrou que podia pedir várias coisas. Ele queria a unção de Deus, ele queria ser usado por Deus, ele queria ser bênção. Então ele abandonou as juntas de bois para seguir Elias, não abandonou a função de servo de Elias. Eu acredito, né, como eu estava lendo em um comentário bíblico, ele deve ter feito um grande churrasco, ele era o dono dos bois. Ele disse: vou fazer um churrasco, esses bois não têm mais utilidade nenhuma para mim, e eu vou seguir com o profeta, eu vou caminhar com ele, eu vou estar lado a lado com ele. Então, queridos irmãos, o versículo, capítulo 2, versículo 9, sucedeu que, havendo ele passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Eliseu não titubeou, Eliseu não parou para pensar, ele já estava definido quanto ao que queria, estava consciente que queria mesmo ser o sucessor de Elias, ele queria a unção de Elias. Então respondeu e disse a Eliseu: peço que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Então o desejo de Eliseu é receber porção dobrada, meus irmãos, do espírito de Elias, foi por consequente um pedido ousado, foi muita ousadia. Eu quero unção dobrada. Se você faz isso bem, eu quero fazer melhor ainda. Se você faz isso dessa forma, eu quero fazer o dobro. Então, e disse, aí Elias disse, coisa difícil pediste. A expressão dura coisa pediste significa que Eliseu estava pedindo. O que Eliseu estava pedindo não dependia de Elias. Elias pensou que ele ia pedir qualquer outra coisa, não dependia dele, dependia do Senhor. Então havia uma condição para o pedido de Eliseu se cumprir, porque não depende. Olha, Eliseu, não depende de mim. Olha, Eliseu, não depende de você. Mas se me vires, ele não poderia perder a visão de Deus, arrebatando Elias em uma carruagem de fogo. E disse: quando for tomado, não perder o momento. Isso era bem difícil, depois de um longo dia de jornada. Certamente eles estavam cansados, estavam fadigados, querendo descansar. Então, queridos irmãos, Eliseu deveria estar exausto, mas não desistiu. É preciso estar atento. Tem pessoas que dizem que o lugar de descansar é no céu. O lugar do crente descansar no céu, precisa continuar pregando o Evangelho, precisa continuar falando do amor de Deus. Então, versículo 11, né? Diz: sucedeu que indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, um cavalo de fogo, se separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho,
E Eliseu conseguiu, meus irmãos. Ele viu quando Elias foi levado pelos carros de fogo. Então ele não perdeu a visão. Ele conseguiu visualizar aquilo que estava negociado. E Deus, meus irmãos, Deus deu uma unção dobrada a Eliseu. Eliseu foi um homem muito usado por Deus. Eu quero dizer nesta manhã que chegou o momento de receber o dom profético, chegou o momento de Eliseu receber aquilo que Deus tinha prometido para ele. Então o que ele restara a Elias era apenas sua capa. Ele só tinha a capa de Elias, ele não tinha mais Elias, mas ele tinha a unção, ele tinha a capa significa que é o dom profético, a autoridade profética, a sucessão profética. O dom de Deus estava sobre ele, meus irmãos. Eu quero dizer que ele era apenas o moço, o ajudante do profeta, mas enfim chegou a hora de Deus agir pela vida dele, Deus agir através dele. Ele talvez duvidou, mas Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Observe que o versículo 13 e 14 diz: também levantou a capa de Elias, recaíra, e voltando, parou à margem do Jordão, e tomou a capa de Elias, que dele caíra, e feriu as águas, e disse: onde está, ó Senhor Deus? Diz Elias. Quando feriu as águas, elas se dividiram de um lado a outro, e Eliseu passou. Então, quando as águas se abriram, meus irmãos, Eliseu teve a certeza de que alcançou o dom de Deus. Então, quando nós caminhamos confiante no Senhor, na certeza que Deus irá nos usar, automaticamente Deus nos usa poderosamente, e aquilo que estava proposto, aquilo que estava acordado, aquilo que estava acertado foi cumprido. Então, o versículo 15 diz: vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousou sobre Eliseu. O espírito que estava sobre Elias tomou Eliseu e começou a usar Eliseu com poder e grande glória, e a obra de Deus continuou sendo feita através da vida de Eliseu. E eu quero te dizer uma coisa nesta manhã: aquele espírito que estava sobre Eliseu, ele está sobre sua vida. Amém. Ele está sobre você. E Ele quer te usar de forma maravilhosa também, e de forma extraordinária. Os dons de Deus, queridos irmãos, são preciosíssimos e estão ao alcance de qualquer um dos filhos de Deus. Pode ser que sejam buscados com determinação e pureza. É preciso ter determinação e buscar. Quando nós buscamos, a palavra de Deus diz: buscar e acharei. Tudo aquilo que a gente pede, a gente recebe. E se você quiser o dom de Deus, peça o dom de Deus. Ele está pronto a te dar, Ele está pronto a te usar. Da mesma forma como Ele usou Elias, da mesma forma como Ele usou Eliseu, da mesma forma como Ele usou Moisés, da mesma forma como Ele usou Abraão, Ele quer usar eu e você nesta manhã. Ele quer que sejamos instrumentos na mão dEle. Então, queridos irmãos, busque essa unção de Deus. É preciso buscar. Busque e Deus te dará. Pede ao Senhor, quem pedir vai receber. Mas é preciso fazer como Eliseu, buscar com dedicação, buscar com entusiasmo, buscar de uma forma que Deus veja o nosso verdadeiro interesse. Não buscar de uma forma, eu gostaria, mas não tem nenhuma dedicação. É preciso buscar de uma forma que demonstre a Deus que é aquilo que nós queremos. Eliseu mostrou a Deus: eu quero, Senhor, eu quero a tua unção, a unção dobrada, e Deus deu a ele. E Deus, Ele quer nos dar a sua unção também, a cada um de nós. Amém, meus irmãos? E que Deus nos abençoe, e nos dê uma manhã abençoada, e nos dê uma unção dobrada do Espírito Santo, para continuarmos fazendo a obra dEle. Eu queria convidar os irmãos a se colocarem de pé, que nós vamos estar orando, agradecendo a Deus por esta manhã, pela presença dEle em nosso meio, pela unção e por tudo que Ele tem feito através de nós. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus, essa história é uma história linda, Pai, onde um homem, Seu Deus, se dedicou, Deus, até aquilo que o Senhor tem para nos dar, que é a tua unção, Pai. E o Senhor deu, Pai.
O Senhor usou ele poderosamente. E nós, Deus, desejamos ser usados pelo Senhor também. Senhor, não deixa, Deus, que venhamos nos acomodar, Deus, mas que sejamos como Eliseu, persistentes, caminhemos lado a lado com Jesus, buscando a face dele, exaltando o nome dele, bendizendo a ele, porque ele é digno de honra, glória, louvor e toda adoração. Obrigado, Pai, por esta manhã. Obrigado pelo Teu Espírito Santo no nosso meio. Continua, Deus, nos conduzindo, Pai. Que nós continuemos, Deus, assim como Eliseu, Pai, não abriu mão de Elias, Deus, não abriu mão de estar ao lado de Elias, Deus, que nós não abramos mão de estar ao Teu lado, Pai. Que as atitudes, Deus, que possam nos tirar da Tua presença, Deus, seja repreendida em nome de Jesus, Pai. Que nós venhamos fazer tudo aquilo que Te agrada, para não perdermos, Deus, essa unção, a unção do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Nos dá, Pai, um dia, continuar de dia na Tua presença, Pai. Nos conduz aos nossos lares, Deus. Toma os nossos parentes, Deus, que por alguma razão, Deus, decidiram, Deus, participar dessa festa que está acontecendo, Deus. Tenha misericórdia na vida deles, Pai. Dá mais uma oportunidade de salvação para eles, Deus. Que eles venham reconhecer, Deus, que só o Senhor é Deus. Que o mundo, Deus, os prazeres do mundo são coisas passageiras, mas aquilo que o Senhor tem preparado para nós é eterno. E os prazeres do mundo, Senhor Deus, só faz nos tirar da Tua presença, Pai. Nos abençoa, nos conduz em paz aos nossos lares. Te oramos, Deus, agradecidos por tudo em nome de Jesus. Amém, queridos. Coração silencioso, nós estamos despedidos.